Estamos aqui de volta a mais um episódio do podcast Mente Exponencial. E olha só, hoje, no episódio número não sei mais quanto, porque eu já cansei de contar, perdi a conta. Eu fico impactada com cada convidado que a gente traz aqui e resolvi não mais numerar. Te trago hoje ele, que é advogado, empresário do ramo da educação, ele que é o nosso convidado de honra, um visionário, um verdadeiro transformador de vidas. Ele que transforma carreiras jurídicas em pessoas de sucesso, ele que oferece cada vez mais formas e transformação de vida a cada um que resolve andar com ele e seguir o seu rumo. O meu amigo, o gigante do direito e da educação, o CEO do Inove Educacional, o Super Edinho, né, gente? Não podia faltar ele aqui. Edinho, meu amigo Edinho, muito obrigado pela tua presença, por essa oportunidade de estar aqui com você. E eu quero deixar claro para você e para o mundo que você é sim uma pessoa de mente exponencial. E por isso está aqui com a gente. Muito obrigado. Queria agradecer em nome de toda a equipe, né? E todos esses elogios aí, na verdade, reputa a toda a equipe lá da Faculdade de Nova Educação. E estou aqui representando para bater esse papo sensacional. Recebi o convite com muito grado, com muito carinho. E estamos aqui para representar toda a equipe aí. Maravilha. Se a gente pudesse, a gente traria, viu, pessoal? Todos vocês aí do Inove, eu, Simone Batista, como embaixadora Inove, traria todos vocês para cá. E por que não abrir essa oportunidade aí para as meninas lá também? Eu vou querer fazer um podcast com a Helena, viu? Boa, vamos trazer todo mundo e a Vamos gente tem uma qualidade muito grande que é o carinho com o nosso aluno, né? Que é o nosso cliente. Então esse tato aqui, né? E como a Simone bem falou, né? É o nosso embaixador. Então representa aí de forma muito maravilhosa a nossa marca, os nossos projetos, os nossos propósitos, né? E é muito bom estar aqui para bater esse papo aí. Vai ser muito legal. E é isso, pessoal. Eu sou embaixadora do Inove Educacional, Faculdade Inove agora, né? E eu uso os produtos do Inove. Eu confidenciei aí para o Edinho agora há pouco como que nós trabalhamos e como que nós treinamos a nossa equipe do escritório com os conteúdos do Inove. Conteúdo de primeira qualidade, feito com muita responsabilidade, feito com muito direcionamento jurídico, né? Ninguém está ali testando teses ou ensinando o que não faz. É muito pelo contrário, né? A gente vive aquilo que a gente compartilha com as pessoas. E por isso a Inove ela tem impactado tanta vida e feito a transformação de tantos advogados. Isso aí, a gente nasceu em setembro de 23, já somos aí agora no mês de março, né? Fevereiro, março. Praticamente aí quase 70 mil vidas transformadas, né? E eu sempre trago um exemplo, não sei se você conhece aquela construtora Patriani, né? E o fundador ele fala que ele não vende imóvel, ele vende lar para que as famílias possam habitar, né? Porque ensino por ensino a gente acha um monte de coisa em um monte de lugar, né? Mas assim, feito com carinho, com a diferença, então, é o que a gente gosta de levar para o aluno, né? E o nosso aluno é o nosso fiscal, né? A visão externa é sempre melhor que a interna. Então, quando tiver algum porém, traz para a gente poder melhorar cada dia mais. É isso aí. Edinho, a gente sabe que você tem uma longa trajetória e que você também é advogado, né? Sim. E eu acredito que foi você sendo advogado, você vendo a necessidade que os advogados tinham e as dificuldades de acesso também, né? Que te fez trabalhar nisso e oferecer cada vez mais produto de qualidade de forma acessível. Isso. É um diferencial muito grande. E essa história ela começou faz um tempinho, né? E eu sempre reputo ao meu pai, o Edson Maluf, né? E a gente junto trabalhou a marca Legale, que ainda existe, é uma faculdade.
Então a gente trabalhou lá de 2003 até 2023, né? E sempre levando acesso, buscando para que o advogado pudesse qualificar cada dia mais e poder praticar a justiça lá do outro lado, né? Então, eu sempre digo que a gente tem sorte, né? Porque na história da Legale, a gente chegou a 350 mil alunos, então um número expressivo perto da realidade da advocacia aí, que você coloca quase um terço aí do público, né? Então, é um público bem bacana e é o público que a gente está acostumado a trabalhar, né? Olha só, ele falou do Legale e eu comecei também, saí da faculdade e já trabalhava com direito previdenciário durante o curso, né? Eu sempre atendi, como enfermeira, eu atendia geriatria e os problemas que os meus clientes tinham não era só de saúde, eram problemas financeiros também por dificuldade nos benefícios previdenciários. E aquilo me jogou para não só resolver o problema da dor física do meu paciente, mas também aquele problema financeiro que a suspensão de benefício causava, a cessação indevida, os empréstimos que já aconteciam indevidamente. E para quem acha que eu já entrei no direito previdenciário sabendo tudo, está totalmente enganado. Já sabendo de tudo um pouquinho mais, né? Eu não sabia o que era fator previdenciário, mas os meus clientes, as famílias reclamavam desse fator previdenciário. Porque eu aposentei, caí no fator previdenciário, e eu ganhava 5, fui para 2, fui para 3. E eu fazia cara de paisagem. Até que um dia, navegando lá na internet, eu encontrei uma faculdade que tinha uma pós, mas era presencial. E eu não podia ainda, porque eu estava chegando na metade da graduação de Direito. Mas eu descobri uma pessoa que fazia essa pós e ela me emprestou o material e eu fui estudar. Muito bacana. Ou seja, você, o doutor Edson, o ensino educacional, o ensino jurídico já impactou a minha vida lá no início da faculdade. Que bacana. O direito previdenciário, a gente começou, né, o direito previdenciário em 2005, né? E já se passou muito tempo desde então, né? Então, por exemplo, você pega aí grandes nomes, né? Professor Sodero, professor Carlos, professor Rodrigo Sodero e hoje a professora Priscila, um monte de gente aí que a gente teve a oportunidade de estar junto e levar esse acesso, né? Levar essa educação. Quando eu terminei a faculdade, qual foi a pós que eu fui fazer? Previdenciário. Previdenciário. Mas por que eu fui fazer previdenciário? Porque o professor Rodrigo Capobianco, Boa. eu me matriculei na pós dele, porque todo aluno, acho que quase todo aluno de direito sai querendo ser criminalista. Grande nome do canal, né? Professor Rodrigo Capobianco. Professor, eu quero. Ele é um mente exponencial que precisa estar aqui. Me ajuda, Edinho. Vamos chamar o professor Capobianco. Está convidado. Está convidado. E o que acontece? Ele disse assim, olha, com aquela sabedoria dele, né? Eu aconselharia você atuar no previdenciário, porque você não está ainda registrada na ordem, no quadro da ordem, aqui você precisa. E olha, que espetacular aquela visão dele. Valeu a dica. Eu fui para o previdenciário, fiz pós lá, ainda era a equipe do Carlos Gouveia na época. Excelente. E foi um divisor de águas. E aí eu acredito que aí você pôde ter acesso a muita informação, né? Saiu daquela teoria dos livros, né? Do material e foi para a prática em si, né? Foi para o dia a dia, prática, né? Pura. É. Prática pura. Eu já chegava nos meus clientes, eu não precisava, porque eu continuava sendo enfermeira. Eu não precisava mais fazer cara de conteúdo, porque eu já sabia como orientá-lo quanto àquela dor que ele estava sentindo. Tinha o dia a dia e tinha a experiência para poder passar para eles. Exatamente. Né? E o Legale, ele me ofereceu nada mais, nada menos que 6 pós-graduação. Olha que legal. Eu consegui tirar, eu consegui concluir 6 pós-graduação ali. E como eu sou grata às oportunidades. E não podia deixar de continuar andando com você. Boa. E sendo honrada aí, porque para mim é uma honra grande chegar nos lugares e
no meu mini currículo, colocar, eu sou embaixadora da faculdade I9. Que legal. É E, muito e bom. aí, para entender um pouquinho da trajetória da Legale, né? Então a gente ficou lá até 2023. 23. E aí, a partir de 23, a gente fez a fundação da Faculdade de Nova Educação e estamos lá até hoje, né? Então, nesse período aí, nesse meio de tempo, a gente aí já chegou a quase 70 mil vidas. E com o mesmo propósito, com a mesma energia. E eu acho que a grande qualidade é esse carinho pelo aluno, é esse tato, né? Talvez você não se lembre, né? Mas eu lembro da gente conversando uma vez na sala lá da Legale, batendo um papo sobre atendimento ali, o dia a dia, né? Então acho que é um DNA meu e é o que eu tento levar para a equipe, né? De ter esse tato, ter esse carinho com o nosso aluno, né? Eu me lembro muito bem, Boa. sabe por quê? É. Teve uma vez que eu estava no escritório e você estava visitando escritórios de alguns Boa. advogados, mas aqueles que tinham o escritório mais perto ali do centro. Sim. E eu falei assim, caramba, será que um dia ele não queria? Era você e a Jaine. Isso. Ai, me visitar no meu escritório. Ah, mas é longe, é lá no Jabaquara. É. Aí você olhou e disse assim, não, a gente A gente vai. vai. Só que aí veio a pandemia. Ah, E o que a gente fez? Quando retomamos os atendimentos presenciais com as devidas precauções, você disse, eu disse, Edinho, queria te levar meu livro. E você disse, pode trazer, me avisa quando você estiver aí. Você me avisou e eu falei para os advogados do meu escritório, olha, eu estou indo no Legale porque o Edinho vai me receber para me receber meu livro. Eles duvidaram. Ah, para, né? mentira. Não, ele. Eu disse, ele. E eu não sei se você lembra, mas eles foram junto Que comigo. legal. E eu te entreguei o meu livro, que inclusive eu trouxe uma outra cópia para deixar para quando inaugurar aí a biblioteca I9, já ter lá esse livro. Agora, em 2025, vai sair a segunda edição do livro, vai ser muito bacana. E quando você se dispôs a me receber, a me ouvir, a me perguntar o que você está achando do curso, o que agregou na tua advocacia, eu fiquei, gente, mas ele é o dono e está me perguntando isso, o que eu falo? E eu não me preocupei em só elogiar. Eu também te levei o feedback, As dores, né? as dores, as minhas necessidades, e eu percebi que em curto período de tempo elas foram aplicadas. Legal. E essa é uma carteirinha que eu nunca levanto, né? O de sócio, o de dono e tal. E sempre no sentido colaborativo, né? De entender, né? O que a gente pode melhorar, a prestação dos nossos serviços. E é uma dica que eu sempre dou para advogado, né? Acho que assim, ter a experiência do cliente ali, ouvir o cliente e tal, para poder melhorar a prestação de serviço dele, né? Então, assim, para que a gente possa, de uma certa forma, eternizar, né? Para a gente possa seguir na linha do tempo, né? É bem isso. E me conta uma coisa. Eu sei que o fundador do campo educacional foi o Dr. Edson, Isso. né? Seu pai, e ele está te deixando aí esse legado que você, com maestria, está levando, dando continuidade. E, para mim, legado é isso. Legado não são bens móveis. Legado é exemplo, Sim. né? E me fala do Edinho pessoa. Boa. Porque antes de ser um empreendedor, antes de ser um advogado, quem é o Edinho? É bem difícil a gente falar da gente, né? Até um papo que a gente estava tendo antes, né? Mas acho que assim, falando parte pessoal, né? O Edinho é um homem casado, minha esposa chama Carla, tem um filho que chama Miguel, tem 8 anos. E a parte profissional, eu sempre digo que eu sou um cara esforçado, né? Eu sou um cara apaixonado pelo mundo da educação e estou nesse mundo aí já desde 2002, então aí há alguns anos, né? E sou apaixonado por ver as pessoas progredirem, né? Eu acho que não tem sentido a gente ou sair de casa, ou trabalhar, ou buscar a questão ali de progresso, se as pessoas também que estão com a gente também não têm o progresso, né? Então eu fico muito feliz assim no caso, por exemplo, quando eu vejo um colaborador,
ó, eu vou sair porque eu tô indo para um lugar melhor. Ou um aluno, ó, eu tive oportunidades, eu consegui conquistar isso, aquilo. Então, assim, me encanta muito. Então, ver de um ponto A ao ponto infinito, né? As pessoas de fato progredirem, né? Então, acho que esse é um resumo aí do que sou eu. E o meu grande propósito é uma bandeira que eu sempre levo, é levar a educação para todos, né? Eu acho que num mundo que cada dia talvez as pessoas busquem menos qualificação, talvez não se interessem em estudar tanto, a gente vai numa contramão, que é acreditar muito no estudo. E o que eu sempre falo, assim, acho que tem dois fatores que mudam a vida, né? Que é o trabalho e o estudo. E eu tenho a grande oportunidade de trabalhar com o estudo, com a educação, né? Então, assim, quanto mais, para a minha visão, a pessoa pudesse qualificar e buscar, mais ela vai alcançar os desejos pessoais e profissionais, né? É verdade, É, isso é verdade mesmo. Eh, Você sabe que eu sou lá do sertão da Bahia. boa. Eu sou de Irecê. Eu vim para São Paulo em 97 e eu fiquei assim muito encantada quando conversando com uma colega, ela disse assim: "Ah, eu tenho que parar aqui porque eu vou assistir que minha aula vai começar. Eu marquei que todos os dias, tal hora, eu ligo que é para assistir aula." Eu digo: "Aula de quê?" "Ah, direito administrativo." Que legal. Ela estava estudando para o exame da ordem. Eu disse: "Ah, é? Você faz o curso aonde?" "Ah, no I9. Eu faço pelo I9." Eu disse: "Sério? Sério? Você conhece?" Eu disse: "Gente." Eu me senti assim. Eu não contei para ela que eu sou a embaixadora, Já conheci. entendeu? E eu não contei para ela que é por lá que eu estudo também, que a minha equipe do escritório se prepara Boa. sempre para oferecer o melhor para os nossos clientes. E aí eu percebi, olha o tamanho do impacto que você gera. Você não é só o super Edinho, como eu falo, o boss, né? É. Você você transforma e você leva a possibilidade para outras pessoas. Porque essa pessoa que está estudando para o exame da ordem, ela não conseguiu acesso por conta de financeiro em Sim. outras instituições, mas você não deixou que ela adormecesse o sonho. Você, com isso, com essa oferta, com esse trabalho que o Inove presta, você ofereceu a ela a possibilidade de ser aprovada nesse Na último prova. exame da Que ordem que legal. teve. E o que eu sempre comento lá, assim, né? A faculdade é uma empresa, como qualquer outra, ela tem que parar de pé, ela tem que ter receita e tal. Mas se a gente puder, junto disso, fazer um trabalho legal, muito bacana, né? E até posso trazer a título de um exemplo, né? E aí os alunos têm meu contato, falam comigo, tem celular, fala via rede social. E aí teve uma aluna que me ligou e falou assim: pô, Edinho, eu queria fazer a pós de previdenciário. E aí só que eu só tenho R$ 40. É assim, e não é culpa dela, né? Talvez é um mundo muito grande por trás lá que naquele dia ela só tinha aqueles R$ 40. E aí talvez ela devesse ter uma certa vergonha de ir para o atendimento, fazer um pedido e tal. Aí eu falei para ela: ó, a gente vai fazer a pós para você pelos R$ 40. E eu tenho certeza que uma hora eu vou esquecer desses 40, mas ela nunca vai esquecer. Eu entendo que vai ser um divisor de águas na vida dela, né? E outro exemplo que eu sempre trago, lá da época da Legale, que eu já devo ter falado com você e tal, a gente tem lá o Dr. Francisco, que ele era metalúrgico, se tornou advogado e tal, e ele foi advogar. E aí, passado um bom tempo, ele bem focado na área previdenciária, até brinco que ele é o rei do MS, tem que trazer ele aqui para bater um papo. Ele comprou um sítio, né? E aí ele veio falar que ele tinha comprado um sítio, realizado um sonho e tal. Ele veio mostrar o nome do sítio, né? E aí, na minha concepção, esse é o nome da esposa, da mãe, da filha, do pai, não sei. E era sítio Legale, né? Então, assim, aí eu reuni a equipe, né? Falei assim, ó o tamanho da nossa responsabilidade. Ele tinha um sonho, ele transferiu o sonho pra gente e a gente está aqui. Então, assim, a gente já tinha um esforço muito bacana em prol do aluno. Eu acho que a gente tem que se esforçar mais, Muito mais. porque ele transferiu aquele sonho pra gente, né? Então, assim, poder, junto com o aluno, ter esse acesso,
tá naquele dia a dia tal, para mim é encantador, né? Eu tenho assim, e até um erro a gente não trazer tudo assim para falar, vamos contar as histórias, tá? Acho que as histórias ficam mais comigo assim, mas são histórias sensacionais, né? Mas você sempre compartilha com a É, gente essas emoções que você vive é, e faz com que nós também possamos enxergar o quanto de oportunidade a gente tem e que muitas vezes só depende da gente, né? sim, Hoje não dá mais para dizer eu não faço uma pós-graduação sim, ou eu não faço uma especialização boa. por falta de oportunidade. Uma coisa que eu costumo dizer, né? Hoje, qual que é a barreira de entrada para alguém estudar? Ela é zero. Porque, por exemplo, hoje você entra no YouTube ou qualquer outro canal de vídeo, alguma coisa assim, você vai aprender muita coisa, né? Então, assim, qual que é a eventual diferença entre a gente e o YouTube da vida? Eventual certificação, alguma regulamentação e tal. Mas, assim, ter acesso à aprendizagem, hoje a gente tem muito lugar, como aqui está tendo esse bate-papo, a pessoa assistir um vídeo sobre determinado assunto, né? Então, o acesso hoje é muito amplo, é muito fácil, né? O acesso é amplo, o acesso é fácil, mas agora compartilha com a gente. Uhum. Como que você faz para dar conta de tudo isso? Porque, vejam só, em menos de 2 anos, 70 mil alunos impactados. Acho que assim, ninguém faz nada sozinho, né? Ali na Faculdade 9, como na experiência da Legale também, a gente tem uma equipe muito boa. E aí vem naquele papo do colaborativo, né? Então, assim, a gente se ajudar a entender a dor um do outro, tá disposto a ajudar o outro. Então, respondendo a sua pergunta, né? A gente tem uma jornada digital muito grande. Então, assim, a gente utiliza de todos os recursos que a gente possa utilizar, de site, tecnologia ou até de inteligência artificial, para que a jornada do aluno seja a mais fluida possível, né? Outro dia a gente estava batendo um papo, assim, a questão de humanização. Eu acho que, assim, por mais digital que você seja, é uma coisa que a gente nunca pode deixar de ser, é a humanização, né? Então, assim, a gente tem lá, por exemplo, se deu um break ali, o aluno não entendeu, ou falhou alguma coisa nesse processo, a gente entra com uma ação humana e atende o aluno, né? Então, a gente tem uma equipe muito boa, muito engajada, e eu tento, de uma certa forma, levar esse DNA, né? Falar assim, ó, a dor do aluno é a nossa dor, né? Se ele está pedindo alguma coisa, não é porque ele está sem tempo, ele está querendo chamar atenção, não, é porque ele precisa, né? Então, assim, sempre está disposto, a equipe como um todo se ajudar tal, e ter essa jornada digital aí que ajuda o nosso dia a dia. Então, hoje o aluno, ele entra digital, ele faz o curso digital e certifica digital, mas se quiser tomar um café com a gente, sempre será bem-vindo, né? Não deixa a gente tomar um café, né? Ah, café, gente, olha, ele Café. falou a palavra café, é palavra mágica para Simone Batista, Boa. café. E tá essa disposição, né, assim, porque hoje a gente vive muito digital, né, então essa interação humana, tal, ela não pode deixar de existir, que é o que a gente procura lá. A gente tem muito aluno norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, mas é o que a gente sempre fala, ó, tá em São Paulo, vem aqui tomar um café com a gente, vem conhecer, vem dar um abraço, para saber que a gente é de verdade, né, que a gente existe, né, não é uma coisa só na tela, né. Não é só um robô falando, Isso, perfeito. né? E a prova de que é de verdade, que os professores que estão lá, eles praticam aquilo, né? Sim. Eles vivem aquilo. Boa, e é uma grande qualidade, né? Até eu estava assistindo um dos seus podcasts e venho publicamente elogiar, né? Para a galera assistir e não perder nenhum. Tem um fator lá que você traz que, assim, a gente aprende com quem já teve aquela dor, né? E aí é o professor da Inove, assim, ele já teve aquela dor. Então, assim, se a pessoa assistir a aula, se empenhar, se dedicar, eventualmente ela vai deixar de errar uma coisa que naturalmente a gente erraria, né? Então, assim, o professor, ele já respirou aquilo, respira aquilo, vive aquilo, né? Então, isso ajuda o aprendizado do aluno, né? E uma coisa que o Inove, eu falo o Inove na pessoa do Edinho, Boa. faz, e é muito bom, são as oportunidades. Boa. Eu só estou aqui hoje porque um dia você me deu a oportunidade. Que legal. Muito obrigado. Eu sou muito grata. Não esqueço um só dia de agradecer. E eu tenho tido a possibilidade de estender isso para os meus mentorados, né?
Legal. E é sempre a mesma fala lá na mentoria. Uma experiência inédita, o que você propõe, o que você proporciona de... Eu tenho mentorados que tem uma lá que ela não falava nem com ela mesma, como ela Nem diz. no espelho ela fala. Nem no espelho ela falava. E quando ela recebe as mensagens do pessoal que assistiu a aula, comprou a aula dela, ela diz: gente, sou eu. Ela se identificou com aquilo. É uma transformação de vida que não é só sobre direito. Aí eu posso separar em duas partes, né? Assim, eu acho que tem muita, acho não, tenho certeza, né? Que tem muita gente boa que tem o desejo de lecionar, de ser professor, né? E o que que falta? Que nem você falou, é a janela de oportunidade. Então o que que a gente traz lá? Essa janela, ó, a gente consegue, a gente tem um curso, tal, a gente vamos gravar, vamos pensar os temas, tal, né? E o outro ponto, que é o que eu sempre levo para os professores, né? O professor grava um curso, muitas vezes é uma coisa fria. Ele grava sozinho na tela e a gente põe no site para comercializar, né? Mas do outro lado, tem uma pessoa assistindo e o que eu sempre falo aos professores, professor, ensino por ensino, a gente encontra um monte de lugar, né? O que vai fazer a diferença do aluno se apaixonar? É a sua entrega no dia da gravação. É o quanto você se entrega, o quanto você põe aquele carinho, aquele coração no material e no vídeo, né? E do lado de lá tem uma pessoa assistindo. E muitas das vezes essa pessoa pensa com carinho no professor e fala: nossa, esse professor está mudando a minha vida. Então é aquela questão do valor, né? O aluno tem um valor, um carinho tão grande pelo professor que muitas vezes ele até desconhece. Então ele está mudando a realidade da pessoa, da família dela, de todo mundo, sem muitas vezes ele saber, né? E o legal é que a gente sempre fala para os alunos, né? Traz esse feedback, igual você falou. A pessoa vai lá, fala com o professor na rede social: nossa, professor, adorei o seu conteúdo e tal. De fato me ajudou, de fato transformou. Então eu separo aí nesses dois polos, né? É bem isso. E eu quero aqui me comprometer com a Tamara. Tamara, eu vou mandar a gravação, tá? Ó, tô na frente do Edinho, agora eu vou ter que cumprir. Para quem não conhece a Tamara, né, ela cuida ali do nosso, que a gente chama de NPA, que é Núcleo de Produto Acadêmico, que é o conteúdo, né? Então ela faz a gestão, o dia a dia dos professores, do pessoal que grava é com ela. Ela tem muito trabalho, né? Mas não deixa de mandar não, que vai ser bem legal. Tamara, me aguarde. Vai rolar. Vai rolar, vai rolar. Edinho, eu queria que você compartilhasse com a gente. Muita gente acha que ser advogado é somente atuar no jurídico, atuar no contencioso, mas a gente sabe que é muito além disso. Sim. Você é advogado, Sim. eu não sei se você atua em contencioso, mas como você se sente, como advogado, poder proporcionar outros advogados a se destacarem tanto? Boa. Porque tem muitos advogados aí que são muito conhecidos e que muitas vezes as pessoas nem sabem que eles nasceram ali, do Legale, que era administrado por você, do Inove, que hoje já é faculdade. A gente já teve aqui o mestre, né, o capitão Marcelino. E logo a gente vai ter, nos episódios aí para trás, vocês encontram o episódio do professor Marcelino, que é um ícone. Eu sou super fã dele e que causa muita transformação. E ele só consegue causar as transformações através do ensino porque você também está ali atrás. Então, como que você enxerga isso a longo prazo? Porque eu sei que a gente faz uma coisa hoje, mas a gente não sabe até que dia vai estar fazendo, porque é uma ordem natural. Mas o que você espera da educação jurídica no Brasil? O pessoal sabe, né, que hoje o Brasil ele concentra no nível mundial, o maior número de faculdades de direito, né? Então, assim, você tem mais de 1.000 faculdades, se não me engano, formando gente toda hora, né? Então, assim,
os problemas sempre vão existir, né? Pode ser que eventualmente a tecnologia tome uma parte dessa solução de problemas, tal, mas é o que se costuma dizer, que o advogado ele é um resolvedor ou um mitigador de danos, né? Ele soluciona problema ou ele diminui os eventuais danos. O que eu sempre oriento é assim, é buscar uma área que goste, que atue bem e estudar e se aprofundar, independente de nove, né? Tem tanta opção aí de ensino tal que é bacana. A via judicial é uma via, e a via administrativa é a outra, ou a via de mediação, conciliação e arbitragem. Eu gosto muito da parte de conciliação, né? Então eu sempre recomendo ao aluno, estuda conciliação, estuda mediação, estuda arbitragem, que muitas das vezes você não vai tão depender ali do judiciário, né? Agora o futuro, eu acho que assim, é viver os dias do futuro, mas sempre estar antenado para poder se antecipar às tendências, né? A IA vem para ajudar muito o advogado. Muita gente fala, vai substituir. Não, eu acho que a diferença é quem já vai usar ou não, né? E acho que usar todos os recursos possíveis em prol da advocacia. O Brasil é muito grande. Você tem mais de 200 milhões de habitantes, ou seja, mais de 200 milhões de problemas diários, né? E está aí o advogado para atuar nisso, né? Então, hoje a gente tem lá, a gente não consegue mapear município, mas a gente está em muitos municípios. E todos os municípios vão ter pessoas, vão ter problemas e vai precisar do advogado para resolvê-los, né? Exatamente. E que, na verdade, o que a gente precisava mais era mais edinhos pelo Brasil, pelo mundo, para atingir cada vez mais pessoas, né? Porque quando a gente fala da Faculdade 9, das possibilidades, de como oferece estudo acessível, tem gente que ainda diz assim, nossa, mas existe mesmo? Só isso. Né? Só isso? Aquela campanha do Pix. Boa. Teve gente que me mandou mensagem, viu na internet, me mandou mensagem. Tu que mora em São Paulo, vê se isso é verdade mesmo. Essa é uma grande barreira de entrada. É verdade, né? Mesmo. E isso, assim, toda a história, né? Porque, assim, quando a gente vê algo muito barato, tendencialmente a gente vai desconfiar. Será que é bom? Será que entrega, né? A gente procura dizer, assim, que a gente tem um monte de qualidade e também tem um preço bem legal que cabe no bolso de todo mundo, né? E uma coisa que eu sempre digo para os alunos, né? Eles são nossos fofoqueiros, né? Eles é que levam a nossa palavra adiante, eles é que vão trazer novos alunos e novos clientes aí para a nossa base, né? Mas é uma jornada bem legal, sou apaixonado, né? Então... A gente é suspeito para falar disso, né? Mas existem outras áreas, né? Que a nossa zona de conforto ela é muito jurídico, né? Mas a área de saúde tem muita coisa bacana, área de gestão, assim, engenharia, tem muita coisa legal sendo feita aí fora, né? É que a gente olha mais o jurídico, que é o nosso dia a dia, né? E você já está trabalhando na Faculdade 9 com o direito sistêmico? Direito sistêmico, não. Vou ficar devendo. Mas a gente estava falando sobre essa semana. A gente estava batendo um papo com uma professora sobre, né? Mas estou aberto a sugestões. O que você gostaria de... Muito bom, muito bom. Gente, é uma responsabilidade minha também manter e trazer as novidades para o Edinho, para que ele possa inovar cada vez mais. E não se preocupem, nós vamos cuidar disso. Vai ter. Muita gente já me perguntando... Simone, mas a gente precisa estudar mais sobre o direito sistêmico. Eu vejo que você aplica muito no seu escritório, eu vejo que você fala muito no seu Instagram. E é exatamente isso, inovação. Isso. Né? E o direito é muito grande. Muito amplo. E aí o exemplo que eu dei lá da mediação, conciliação, lá na experiência da Legária, a gente foi credenciada no TJ. Então, assim... Acho que o advogado tem é disruptar, né? Buscar novas áreas, novos conhecimentos e poder, junto dos clientes que ele já tem, dizer, eu também atuo nessa área, né? E aí não se torna uma captação indevida, né? Exatamente. Quando a gente fala de qualidade, quando a gente fala de oferecer o nosso melhor, de transformar a vida do outro, é isso. Eu estou aqui na frente de um visionário, de uma pessoa que vive e respira a transformação de advogados e de famílias, porque eu falei anteriormente
que a gente não transforma uma pessoa. A família, né? Cada uma pessoa, cada um advogado que é transformado tem uma família por trás, Sim. né? Independente dele ser solteiro ou de É. não ter filho, tem uma família por trás. E uma coisa que a gente sempre pauta com a galera, assim, né? Quando a gente atinge o aluno de forma positiva, a gente não está transformando a realidade dele, né? A gente está transformando a realidade da família dele. Então é todo o seio familiar ali que acaba impactando, porque ele se qualificando mais, consequentemente, ele vai ter mais acesso à informação, vai buscar mais cliente, vai ter mais divisas e aí ele vai propiciar para os queridos dele, né, para a família dele, uma condição melhor, né? E é uma coisa que eu sempre bato, né, assim, qual que é a diferença da gente levar um bom serviço para o aluno? A gente não muda a realidade dele, né? A gente muda a realidade de todo mundo que A cerca ele, cadeia, né? né? Eu já tive o privilégio de receber valiosos conselhos do Edinho. E agora eu vou passar esse privilégio para vocês. Eu vou pedir aqui, em seu nome, ao Edinho que deixe um conselho para o jovem advogado. Hoje, o Super Edinho, como eu chamo, vai deixar um conselho para os jovens advogados que querem construir uma vida segura, de transformação e sem precisar se camuflar, sem precisar trocar valores, sem precisar sair dos seus princípios. Que conselho você daria a esse jovem? Eu trago aqui uma. Hoje a gente vive muito. A gente até estava batendo um papo sobre isso, que a gente vive muito a era do digital, né? Então talvez o sucesso que eu. E aí eu dito sucesso, né? Que eu vejo ali na rede social, talvez é um sucesso que eu queira para mim. Mas existe uma vida offline, não só online, né? Então, assim, se me permitir sugerir, e fico muito lisonjeado, né, pela questão de sugerir, é estudar, né? Acho que, assim, nada na vida, nada muda além do estudo e do trabalho. Então, assim, um jovem advogado que hoje está lá se formando, está batalhando pela advocacia, pelo espaço dele, é estudar, se qualificar mais, ir para a rua, porque muitas vezes só em casa ou só num home office, alguma coisa nesse sentido, talvez ele não vá buscar a transformação que ele deseja, né? E buscar os sonhos dele, né? Eventualmente, se ele deseja um concurso, beleza, segue a vida. Se ele deseja lecionar, vai atrás de lecionar. E um ponto que eu sempre trago, né? Tratar com muito carinho o cliente dele. Hoje ele tem uma realidade de uma carteira pequena, amanhã ela vai ser média, depois de amanhã ela vai ser grande. Mas o que ele vai sair do pequeno ao grande? É o carinho que ele tem pelos clientes, é o carinho que ele tem pelo processo, é o carinho que ele tem pela equipe dele. Então, assim, feito tudo isso, não tem como dar errado, né? Então, é a formulinha do caminho do sucesso, do dito sucesso, né? Porque muito se prega aí que sucesso é ostentação, né? Boa. E o meu conceito de sucesso é totalmente diferente do que eu vejo por aí. E tendo acesso ao estudo, né, complementando, não deixa de estudar, não deixa de se qualificar. É legal uma rede social, é bacana, é legal tomar uma cerveja legal, tal. Mas assim, buscar estudar e se qualificar. E aí cada um tem uma régua de sucesso, né? Cada um tem um parâmetro ali para o seu sucesso, né? Cada um é responsável pelo seu próprio sucesso, né? Sim. As oportunidades são dadas, mas girar a maçanetinha para a oportunidade entrar depende de cada um. E buscar os seus sonhos, né? Eu tenho um exemplo aqui, se couber aqui trazer esse exemplo, acho que é bem legal, né? Tem o Francisco que a gente falou do Sítio Legale, mas eu vou falar de outro Francisco que não é o mesmo, né? Esse outro Francisco era um aluno da Legale, ele foi metalúrgico e se aposentou. E o sonho dele era ser advogado. E aí eu nem estou aqui para qualificar, quantificar ou criticar. Eu não sei como advogado ele seria. Mas ele tinha o sonho de ser advogado. Porque, assim, muitas das vezes ele gostaria de falar para a netinha dele, o vovô é advogado, para os filhos o papai é advogado, o papai venceu, o vovô venceu, né? E aí por isso que eu falo do sonho, né, de buscar os seus sonhos. Ele tinha uma grande dificuldade em fazer a segunda fase da prova. Para quem não sabe, né, a OAB é dividida em primeira e segunda fase.
E aí ele passava muito bem na primeira fase e ficava na segunda. E aí, uma certa ocasião, lá atrás, quando a OAB organizava as suas provas, ele não passou a limpo a prova. O que, que a gente fala de passar limpo? O rascunho e tem o a limpo. Então, ele passou no rascunho e não passou a limpo. E aí eu falei, pô, seu Francisco, seu Nascimento, chamava de seu Nascimento. Eu falei, vai lá na OAB, tenta recorrer, o senhor vai ser advogado, briga pelo seu sonho, pelo seu direito e tal. E aí, passado isso, já tinha uma data do próximo exame, aí ele recebeu uma notificação da OAB, vem aqui que a gente tem um resultado para o seu recurso. E aí ele foi aprovado. Ele chegou chorando lá, foi aprovado e tal. Então, o que, que eu queria trazer aqui, né? Ele tinha um sonho de ter a OAB e talvez ele não tenha tido tempo para poder advogar, porque dali uns tempos ele sumiu e aí tocou meu telefone, era a esposa dele, que a gente fala da família, né? Você é o Edinho, eu queria te conhecer, tomar um café, que o Nascimento sempre falava muito bem de você. Eu falei, e aí, como é que ele tá? Ele faleceu. E aí eu tô aqui revirando as coisas dele, achei uns certificados, tal, assim. Então, o que eu sempre insisto, né? E aí vem a questão do jovem advogado. Busca o seu sonho, vai atrás dele. E talvez não espere uma vida aí para poder traçar os seus sonhos. No caso do Nascimento, talvez qual que era a oportunidade que ele tinha? Era trabalhar muito na metalúrgica, criar bem a família dele para quando ele se aposentasse poder buscar aquele sonho anterior que era ser advogado. Então, assim, não vamos desistir dos nossos sonhos e muitas das vezes deixar a vida passar para trás, né? Porque o tempo passa, né? Passa e ele não passa, ele voa, né? Passa muito rápido. E se tem algo que não volta, é ele. É o tempo. E aí eu sempre trago ele como exemplo, trago os dois Franciscos, né? Como exemplo que para mim, né, um que teve a oportunidade de aposentar e continuar, se tornou advogado e trabalhou e teve as conquistas dele, e o outro Francisco que por um destino acabou não tendo o sonho dele. Então assim, muitas das vezes pensa, né, poxa, não dá tempo? Eu acho que dá tempo, né? Encaixa na agenda, dá um jeitinho que no final do dia as coisas dão certo, né? É bem isso. É, Querer é poder, gente. sim, sim. Quando você determina onde você vai chegar, quando você determina o que você vai construir, você consegue. O grande segredo, na verdade, é escolher o que você vai oferecer ao outro, Sim, sim. porque tudo volta para você do que você oferece a terceiros. E a questão de se colocar no lugar do outro, né? Então, a realidade, por exemplo, que a gente está falando do jovem advogado, né? Se colocar no lugar do cliente, ter a questão da empatia que muito se fala, né? E ter pessoas ao seu lado que já tiveram essas dores, como a própria Simone tem lá todas essas facilidades, né? Que abreviam muito esse caminho, muito esse sucesso, né? Eu fui uma privilegiada. Boa. Eu fui e eu sou privilegiada por andar com pessoas que me ensinam a encurtar caminhos. Sim, sim. Né? Em 5 anos de advocacia, eu não teria construído tudo o que eu construí se eu não tivesse pessoas que encurtassem caminhos para mim. Que legal. Eu não preciso andar 30 anos de advocacia que um mentor meu já andou, Boa. que um professor já andou. Então, eu encurto aquilo ali em 6 meses, em 1 ano. E o entrevistado aqui não é você, sou eu, mas agora eu queria fazer uma pergunta, se você me permite, né? O que é ser advogada, né? O que é para você, né? O que é ser advogada para Simone Batista é oferecer o meu melhor para que a vida do outro seja transformada. Que legal. Não precisa ser no administrativo, não precisa ser no judiciário, precisa ser com o coração. Nós temos 2 armas muito poderosas e qualquer um pode ser o advogado do outro, né? Nós temos Jesus Cristo, que foi o nosso advogado, é nosso advogado, e ele nos ensina que é transbordando que a gente transforma a vida. É a fé da gente que leva a gente onde nós determinamos. E não é ter a fé sem ação, é a fé com ações. De nada adianta eu ser advogada, achar que posso fazer algo pelo meu cliente, mas eu não tomar atitude. Eu não vou fazer nem pelo cliente, nem por mim. E acho que se salvo me engano, acho que é o podcast número 3 ou 2, que você fala muito bem sobre ação, né?
de nada só ter estratégias se não tem ação. Eu posso fazer uma segunda pergunta? Pode. Posso. Eu prometo que é a última. É assim, o que é ter a oportunidade de mentorar essas pessoas, né? O que representa para você essa oportunidade, né? Eu faço muito estudo, eu estudo bastante e eu procuro estudar principalmente os ensinamentos bíblicos. E é dando que se recebe. Então, eu tive oportunidades, como eu falei, de receber ensinamentos onde eu coloquei em prática e transformei a minha vida e a vida da minha família. E poder hoje levar para esses advogados esse conhecimento, para mim, é surreal. Que legal. É um propósito de vida. Eu fui desafiada a fazer 40 dias de devocional, e o devocional era por um propósito de vida. E nesse devocional eu entendi que não estava correto eu ter acumulado o que eu acumulei, tanto de bem material, como de conhecimento, como de oportunidades, e não está transbordando na vida de outras pessoas. Né? Então, ter advogados no meu grupo, poder mentorá-los, poder direcioná-los, é uma forma que eu tenho de transbordar o que eu recebo. E o legal, assim, né? Tem até bastante livro que fala sobre isso, né? E tem um papo lá que fala de o que, como e porquê, né? Muitas vezes as pessoas ficam no que ela faz, né? Como ela faz, mas poucos chegam no porquê, né? Por que é esse propósito? Por que é esse dia a dia, né? E uma coisa que eu sempre comento, né? E a gente vê isso no seu olhar, no brilho, né? Que você faz o que gosta, né? E muitas pessoas vão passar a vida fazendo o que não gosta. E eu acho que a gente tem a oportunidade, a gente é uma pequena parcela, mas eu acredito que essa parcela possa se expandir, tem que expandir, de que passar a vida fazendo o que gosta, né? E não o que não gosta, né? É verdade. E buscar sempre o porquê, né? É bem isso. Em um dos episódios, eu não sei se é 2 para trás, 3, uma coisa assim, passou aqui a doutora Elaine De Genaro. E é uma pessoa que você precisa conhecer. Eu a conheci nos eventos, que todos sabem, eu gosto de ir em eventos, agrega muito a minha vida profissional, e eu a conheci em um desses eventos. Só que eu já a enxergava como uma veterana do direito. Que legal. E tinha uma particularidade dela que eu só descobri no dia do episódio do podcast. No momento do episódio. Qual que era? Ela era uma baby advogada. 3 aninhos de advocacia. De OAB. 3 aninhos de OAB. Ela concluiu a faculdade em período de pandemia, lá em 2021. E já se tornou, recebeu o convite para ser a presidente da comissão da OAB de Itararé. E ela está sendo uma percussora nas audiências de instrução concentrada. Olha, é uma novidade que tem aí, e que não se preocupem, advogados, a Inove vai providenciar isso para vocês. E ela está transformando vidas de pessoas do direito lá da aposentadoria rural, das pensões por morte rural, com as instruções concentradas. São instruções que acontecem, para quem não sabe, a audiência acontece no escritório do advogado. Ele já grava as testemunhas, ele já grava o depoimento da autora e já constitui tudo isso no processo. Que bacana. Né? Então, o juiz já analisa tudo, economizando tempo. É muito enriquecedor isso. E de onde que é lá? Itararé? Ela é de Itararé, aqui, interior de São Paulo, ali boa. Perto de Sorocaba, Legal. por ali. Vamos trazer ela para falar. Vamos trazer ela para ela falar a respeito para os alunos. falar. Né? Então, é isso que me move.
Uau. E eu que achava que ela já era uma veterana no direito, tenho ela lá no meu grupo de mentoria Legal. e ouvi dela que conhecer a Simone falando fez com que ela tivesse coragem de ir fazer faculdade. Que legal. Então, veja só, não é sobre a Simone, é sobre o que o outro quer fazer na vida dele. Sim. Né? Não é só sobre o Edinho. A sua parte você faz. Fazer a diferença no outro. Mas, e se eu não me empenhasse para fazer a diferença na minha vida também? Só você oferecer cursos não seria o suficiente. Acho que bacana uma coisa que você trouxe aí no meio da fala, que nem você falou, você a conheceu num congresso, né? E aí para o jovem advogado, né? Que a vida acontece lá fora, né? Também. Ele tem que estar nos eventos, tem que estar no congresso, tem que estar falando com as pessoas, tal, né? Mas olha que legal, né? Você vê e com certeza ela cada dia mais vai evoluindo, vai alcançando os desejos pessoais e profissionais dela e você pode fazer parte, tem a oportunidade, né? De fazer parte dessa trajetória dela, né? Então, É transformador, né? acho que é bacana, né? A gente dorme todos os dias sabendo que pôde ajudar, né? Que pôde impactar vidas, né? Isso é sensacional, né? Ô, Edinho, e eu vou concluir aqui com uma citação que, para mim, é o teu desenho. Tá. Para mim, é o teu desenho, porque eu te enxergo assim. Educar não é apenas informar, é inspirar a transformação no outro. Que bacana. Uma vez eu estava conversando com uma professora, o nome dela é Janaína Yara. É bacana você trazer ela aqui, porque ela fala muito bem sobre inteligência emocional, um monte de coisa bacana que ela fala sobre, né? E ela me fez uma pergunta que eu não soube responder. Ela perguntou assim, se como o Edinho, ou como Inove, na época da Legale, se tinha noção do impacto que a gente fazia lá fora. E eu falei para ela que eu não sabia. Eu não tinha essa noção verdadeira, assim, não tinha acesso a isso. Mas no final do dia eu acho que é isso, é inspirar, né? Então, assim, acho que quando o aluno vê a gente lá, e aí eu coloco a equipe como um todo, né? Se entregando, empenhando, os professores, todo mundo, você e quem pode ajudar a pessoa se inspira e ela se transforma, né? E aí ela vira um divulgador lá das nossas ações, das nossas palavras, né? Então, é um multiplicador. Multiplicador, Eu falo que nós somos os multiplicadores e nós escolhemos o que nós vamos multiplicar. Sim, né? O bem ou o mal. Né? O bem ou o mal. E com todas as pessoas, a gente aprende. Sim. A gente aprende como fazer como elas fazem, assim como também a gente aprende a não fazer como o outro faz. Então, tudo na vida é aprendizado. Não existe a palavra prejuízo quando você está buscando conhecimento. E onde hoje a Simone aprende mais? Hoje eu aprendo mais quando eu consigo silenciar minha mente e refletir as tomadas de decisões que eu precisei tomar e como elas impactaram na minha vida, não só nesse plano, como para onde um dia eu for. Bacana. A gente tem que estar preocupado, não é sobre o que eu vou colher amanhã. O que eu tenho que me preocupar é o que eu plantei hoje. Sim. Porque tudo é um reflexo. E vem a colheita, né? E vem a colheita. Então, o que o Edinho colhe hoje é porque ele plantou lá atrás. O que a Simone Batista colhe hoje é porque ela plantou lá atrás também. Então, cada um escolhe a colheita que vai ter. E acho que um ponto para a gente levar para quem está em casa é essa questão que eu vejo muito em você, né? É essa questão do ser incansável, né? Então, acho que é uma dica aí para quem está nos assistindo e tal, se tornar incansável, né? Assim, eu acho que sempre dá para fazer melhor, sempre dá para melhorar, sempre dá para buscar mais. E eu vejo muito isso em você. Isso é uma particularidade muito grande que me traz sempre, né? Que legal. Eu não sabia dessa parte.
Já me disseram que eu sou imparável. Já me perguntaram uma vez, pô, eu soube que você estava doente e te encontro aqui. Eu disse, quem disse que é um diagnóstico que vai me prender dentro de casa? E é verdade, porque a gente teve... Eu fui no seu evento, que foi... Eu não me recordo a data. Setembro de 2023. E você tinha acabado de ser operado. Então, assim, você teria qualquer desculpa para dizer não posso. E tava lá firme e forte, né? Então, 5 dias de... 5 dias... Estava no pós-cirúrgico ainda, né? 5 dias de cirurgia... 4 dias de cirurgia. E me disseram assim, tem que suspender o evento. Eu disse, imagina, eu tô viva, eu vou lá fazer o evento. Não, e aconteceu. E não é, entre aspas, culpa das pessoas, né? Eu acho que, assim, aconteceu, mas deu tudo certo. Você estava lá firme e forte, em pé o tempo todo. Entregou o seu melhor e as pessoas de lá saíram transformadas. Transformadas. Uhum. E hoje, aquele grupo que começou com, acho que foram 8 pessoas, 9 pessoas, esse grupo hoje já são 26 pessoas. Ai, que legal. 26 pessoas, e sem falar do impacto que causa no virtual, Sim. porque a gente não desiste, a gente não para e nós estamos sempre 100% disponíveis para aqueles que quiserem fazer a diferença na vida do outro. E aí você vê que é uma progressão, né? De 8 viraram 26 e amanhã tal e tal. E a nossa jornada lá, né? Que era 0 dia 19 de setembro de 2023. Hoje é um número, amanhã é o outro, e acho que assim, o compromisso de prestar um bom serviço, de estar ao lado do aluno, e aí é uma progressão natural, né? Que é o dito sucesso. É o dito sucesso. Então, eu nem vou mais perguntar o que é sucesso para o Edinho, mas eu vou te contar aqui o que é sucesso para a Simone. Sucesso para a Simone é você viver o teu dia tranquila, fazendo o que é preciso ser feito, construindo o aumento da tua zona de conforto e poder, no final do dia, dizer, Senhor, obrigado, eu vou dormir tranquila. Isso é sucesso. Eu tenho um conceito de sucesso, na verdade esse conceito não é nem meu, tá? Tem um grande amigo, ele é professor, é o professor Fábio Cáceres, né? Que também tem que vir aqui. Tem que vir aqui em Cáceres. Ele tem um conceito muito legal de sucesso, né? O que ele diz sobre sucesso? Que sucesso é ser dono do próprio tempo. Então, para mim, assim, é uma frase curta, mas que representa muito, né? Então, o que é sucesso? Ser dono do próprio tempo. E nós somos, né? Sim. Por isso que nós estamos aqui hoje. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Acho que é uma honra, né? Representar toda a equipe, toda a comunidade acadêmica, todo mundo lá e vim aqui contar um pouquinho do nosso dia a dia. Mas vamos trazer a galera aqui e falar de outras coisas bacanas, nosso dia a dia lá, que é muito interessante. Hoje, essa sala aqui foi representando... O Edinho aqui nessa sala representou mais de 70 mil pessoas que transforma a faculdade Inove. E são 70 mil vidas, né? Eu acho que do lado de lá tem uma vida, tem uma pessoa bacana. A gente está lá para ajudar, para fazer o melhor, né? Então, para mim, novamente, é uma honra tremenda aí. Não tenho nem como deixar de expressar toda a gratidão nossa por tudo isso. E vocês esperavam tudo isso? Gente, e agora, assim a gente caminha para o encerramento de mais um episódio, muitas emoções. Vocês não têm ideia de como eu tremi na base aqui na frente do Super Edinho. Eu que sou super fã dele, mas só tenho a agradecer. E dizer para você que se você gostou desse conteúdo, clica aqui, curte, compartilha, comenta. Manda também para a gente feedback, fala o que você e quem você gostaria de ouvir aqui, qual a mente exponencial você gostaria que eu trouxesse aqui. Me ajude, porque eu estou aqui para fazer algo que transforme a tua vida. Um grande abraço, segue nossa rede social e não esqueçam, você é responsável pelos seus resultados. Tchau, tchau. Tchau.